Alô pessoal, amigos e amigas, estamos aí no nosso Conversa de Torcedor, né? O futebol brasileiro está de luto nesta semana, né? Porque hoje perdemos o maior gênio do futebol brasileiro e também a glória máxima do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, né? E que nós perdemos hoje, né? Que foi assim de uma maneira tão triste para o nosso Rei Pelé, em que uma coisa de que era das situações que ele sempre será lembrado na história, e o seu legado que deixa é da forma que teve essa representatividade de levar o nome do Brasil afora, né? O mais importante isso, e um detalhe que pela simplicidade, a humildade dele de falar com todo mundo, isso é o mais importante e uma coisa bem especial na vida do Pelé. Tá bom, pessoal? Eu quero deixar para vocês aqui se inscreverem, compartilhar, dando seu like, tá bom, pessoal? E que vocês pudessem, né, ter essa compreensão, porque hoje perdemos o maior de todos, né? O maior de todos os tempos do futebol mundial, né? Que nós vamos relembrar tudo para vocês, alguns detalhes, né, para vocês aqui. Eu queria dizer uma coisa sobre o detalhe que foi passado, até como diz o Armando Nogueira, grande jornalista esportivo, diz o seguinte aí: Pelé é tão perfeito que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. E o detalhe que ele fazia muitos gols, né? Muitos gols, né? Fazer a alegria da gente, fazer a alegria do Brasil, inclusive. E acima de tudo, porque fez pelo Santos 1.091 gols em 1.116 jogos pela equipe santista, né? Que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 11 títulos estaduais pelo Santos e também títulos brasileiros são 5. 5, né? São 5 títulos, né? 5 títulos brasileiros, 6, né? Que até um monte de títulos que o Pelé teve, né, cara? Que ele conquistou, um monte de títulos que ele conquistou, né, na década de 60, porque o Pelé, pelo Santos, que a equipe do Santos na época era de uma forma imbatível, né? Na época do Santos, né, que tinha aí o Mengalvio, Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, o ataque mágico, né? Na época de 62, 62, 63, né? Em que daquilo que representou no futebol mundial, que nesse quinteto no futebol, né? O ataque mágico, né? Que teve no futebol, inclusive, em que acima de tudo aí, pelos títulos, né? Pelos títulos que conquistou, que até também por isso, em que um detalhe muito importante, um detalhe mais importante que eu tenho a dizer para vocês, né, que também na situação também, que até do Campeonato Brasileiro, são seis títulos, né, consertando aqui, são 6 títulos, né, de campeão brasileiro, né, na época do Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil, enfim. Mas olha só uma curiosidade muito grande aqui de um estudo que não é mentira não, essa é a verdade. Teve uma pesquisa de uma pesquisa que teve, que colocou dos nomes mais falados do mundo, dos nomes mais famosos do mundo. Primeiro, Jesus Cristo. Segundo, Pelé. Olha só isso. Olha só isso. Não é mentira, não é verdade isso. Porque o Pelé é uma das grandes personalidades mais faladas do futebol mundial, né? E também da mídia também, né? Da mídia em geral, porque levava esse nome do Brasil afora, né? Também do esporte também, né? Que também foi ministro dos esportes, verdade isso, é verdade, porque foi o ministro extraordinário dos esportes, melhor dizendo, também teve aí essa teve teve um tempo que ele foi comentarista, né, de futebol. Na época no Brasil ele comentou na Bandeirantes, na Globo,
inclusive também comentou futebol na Copa do Mundo de 82, que se não for engano, por uma emissora de uma emissora espanhola, espanhola não, nem mexicana, acho que foi no de um foi de uma emissora da árabe, né? Não sei, que é uma coisa que teve nessa Copa do Mundo de 82, não sei, que estava comentando para os jogos da Copa na emissora árabe, não sei, que até tem a situação. E por falar, né, de coisas assim, que ele parou uma guerra, cara. Parou uma guerra assim, na época, né? De uma guerra que aconteceu, né? Que eu quero lembrar para vocês aqui. Até sempre lembrando isso aqui para vocês, em que o Pelé parou uma guerra, né? Lá em 68, inclusive, né? O Pelé parou uma guerra em que dentro de uma forma que temos aqui, porque o principal disso aí foi em 69, né? Lá em Nigéria, né? Lá em Nigéria, que até o Globoesporte.com tem um documentário, não, de uma reportagem sobre isso, que teve aí lá na Nigéria, lá em 69, o Santos viajou de uma excursão pelo continente africano, e na Nigéria passava por uma guerra civil na época, né? E com a região de Biafra tentando a independência. E o conflito colocou em lados opostos dois grupos étnicos, né, do país, os Igbo e os Hausa, né? E que dominavam o governo naquele momento. Mas que, originalmente, o itinerário, né, do Santos, pela África, naquela partida, o convite chegou para enfrentar uma seleção local na cidade de Benin, e estrategicamente localizada entre a capital Lagos e o estado de Biafra. E aí, para tranquilizar os santistas, houve a promessa que haveria um cessar-fogo, né? Enquanto a delegação do Peixe estivesse na região. E aí, essa guerra de Biafra durou entre 67 e 70, né? Com um total de 2 milhões de civis, 2 milhões de civis mortos naquela guerra. Mas, né, além de 4 milhões e 500 mil deslocados de suas próprias casas. E aí, no fim, Biafra não conseguiu a separação e foi reintegrada à Nigéria. Então, a história do jogo do Santos, voltando a esse detalhe, porém nunca foi confirmada oficialmente. O site oficial do Santos afirma que no dia 4 de fevereiro de 69, o governador local decretou feriado e liberou uma ponte para que os biafrenses também pudessem assistir o jogo, inclusive, e que terminou com a vitória santista por 2-1, né? Nos gols aí, lá no estádio, né? Com a capacidade de 25 mil pessoas, com os gols do Edu e do Toninho Guerreiro. Certamente, entretanto, um blogueiro nigeriano, né, chamado Oloajo Ajebayo, e que tentou reconstituir o episódio, né, o Oloajo Ajebayo, que principalmente aí, que tentou reconstruir esse episódio ao recorrer aos jornais locais da época, mas não achou menção alguma ao cessar-fogo, né? Na época, de acordo com esse jornalista, era de costume que as hostilidades, né, fossem interrompidas durante os jogos de futebol, não necessariamente por conta da presença do Santos, mas em sua biografia o Pelé fez rápida menção ao episódio que afirmou, mencionou esse episódio, mencionou e afirmando que os nigerianos
se certificaram de que os biafrenses não invadissem não invadissem lagos enquanto os santistas estivessem na cidade. E aí, né, também a história eternizada pela torcida do Santos, depois de 53 anos, a realidade ganhou com tons de mito, né? Nada que diminuía o feito, né? Nas arquibancadas o episódio virou música, né? Para a torcida do Santos, que canta que só o Santos parou a guerra graças ao Pelé. Então, principalmente que temos aí, né, do jornalista, né, que é o chamado aí o jornalista Oluwajo Adebayo, né, melhor dizendo aí. Então, parou uma guerra, cara, parou uma guerra dentro na época, lá em 69, inclusive, né, muito antes do gol do Pelé, do gol mil de Pelé, que também foi história, né? Porque antes do milésimo gol do Pelé, no jogo contra o Bahia, eu me lembro o nome do zagueiro, Newton, o zagueiro da equipe do time do Bahia, que tirou a bola em cima da linha, né? Contra o Bahia, o jogo foi 1-1 no jogo aí que teve aí, lá em 69, antes do milésimo gol do Pelé, né? Que teve a situação do gol do Pelé, inclusive. Então, e também na história do Maracanã, que tendo o Pelé sendo o maior da história do futebol, o Pelé contra o Andrada, lá em 69, o Roberto Baide, o nosso companheiro Roberto Baide, que sempre falou aqui, a gente fez aqui uma homenagem aqui, a menção do milésimo gol do Pelé, lá do dia 19 de novembro, né, que teve essa homenagem aqui do Conversa de Torcedor, do milésimo gol, e o Roberto Baide, nosso companheiro, estava no Maracanã e foi testemunha ocular da história, né, que até menciona aqui o Roberto Baide, né, inclusive, em que o Pelé estava muito nervoso para marcar o gol, né, porque estava nervoso para cobrar o pênalti para fazer o gol, porque o Andrada era um grande goleiro na época, né, e o árbitro, né, o Manuel Amaro de Lima, que é da Federação Pernambucana de Futebol na época, né, marcou o pênalti, e aí o Pelé fez o milésimo gol de uma forma definitiva, né, e principalmente aí que teve essa grande história do futebol que está marcada até hoje, né, 19 de novembro de 69, e aí, e quem substituiu ele para a entrada, né, assim, quem foi substituir o Pelé para entrar no seu lugar? Quem? O Jair Bala que foi aí um grande jogador de futebol e que eu quero mandar um abraço fraternal, né, que o Jair Bala infelizmente também faleceu nessa semana, né, o ídolo do América, inclusive, jogou no Santos, jogou no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, inclusive, e que eu mando mandando aqui um abraço fraternal, inclusive, para a família do Jair Bala, né, que também infelizmente nos deixou nessa semana, né, e que também foi comentarista na Alterosa Esporte, na TV Alterosa, afiliado do SBT lá de Minas. E o futebol, né, meus amigos, a gente tem a situação de tristeza de perder os grandes craques, né, e que precisamos preservar a história dos nossos jogadores, de jogadores que fizeram história, né, e preservando aí a história dos jogadores que fizeram história. Então é uma coisa muito importante para o futebol brasileiro, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial também. Então, o Pelé, né, e que principalmente é um dos maiores jogadores da história, o maior de todos, né, que eu tenho certeza que a sua história será lembrada e recontada para a história do futebol, né, que é uma das maiores glórias do esporte, uma das maiores glórias do futebol mundial, inclusive. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, a grande história do nosso futebol brasileiro, do futebol brasileiro e do mundo do futebol. Tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, compartilha, deixando aquele like. Tá bom, pessoal? Que a gente tem aqui essa homenagem aqui ao Rei do Futebol, o Rei Pelé, o maior de todos, o atleta do século, o Rei do Futebol, Pelé. Tá bom, pessoal? Pelé eternamente. Valeu, pessoal. E os nossos sentimentos a toda a família do Pelé, aos amigos e os seus milhares de fãs que admiravam e principalmente reverenciam até hoje o Rei do Futebol. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.
E valeu. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Pelé, por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e também pelo futebol mundial. Valeu, galera.